Vamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional. Você confere com a gente, acompanha conosco sempre de segunda a sexta, nesse horário da 1h30 da tarde. Personalidades da região, gente que faz notícia, gente que é notícia e que debate, não é? Sempre os temas importantes aqui da nossa região metropolitana e, claro, os temas de interesse nacional também. E a reprise também de segunda a sexta-feira, no horário das 20 horas, 8 da noite, portanto. Telefone aberto, 3014-5281, ligue para cá, participe com a gente, com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião a respeito do que a gente discute aqui. E pelas redes sociais também para você enviar a sua mensagem, facebook.com/Painel Regional TV. Aqui na bancada do Painel Regional, comigo nesta edição, à minha esquerda aqui o Fernando Chagas, cientista político participando com a gente, ao lado do nosso Heraldo José dos Santos. E à direita, sempre importante participação do nosso Vicente Cassione, articulista e advogado, mais uma vez conosco. Destaques dos jornais parceiros aqui do painel. Diário do Litoral circula sempre aqui pela cidade e pela região. Hoje, sexta-feira, traz aqui na capa a manchete: suspeita de microcefalia por Zika surge em Cubatão. Né? Informação da Secretaria de Saúde do Estado. A Prefeitura ainda não confirma. E além de Cubatão, você sabe, Chagas recebe aqui o DL, Heraldo, o Cassione também ganha aqui o Diário do Litoral. E além de Cubatão, temos 3 suspeitas também ainda não confirmadas em São Vicente. Não é? E o Gazeta de São Paulo circula por todo o estado, é o mesmo grupo de comunicação, traz aqui: a economia brasileira encolhe 4,8% em 2015, não é? E não há, na verdade, aí uma luz no fim do túnel que nos aponte um caminho melhor para 2016. Chagas com a Gazeta, Heraldo e Vicente Cassione também. A gente agradece e cumprimenta aqui os companheiros desta edição do Painel Regional. Fernando Chagas, obrigado aí pela participação conosco mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, olá amigos. Cumprimento os companheiros de mesa, em especial os telespectadores. A economia brasileira encolhe 4,0,8 em 2015, né? Isso já estava precificado. Mas o que mais tem me incomodado, telespectador, é que mais uma vez o ministro da Fazenda erra gravemente e leva ao rebaixamento mais uma vez do grau de classificação da economia brasileira. Primeiro ele apresentou o orçamento deficitário em setembro do ano passado. Foi mesmo. Perdemos o grau de investimento. Agora nós fomos rebaixados de novo pela uma agência de classificação de risco. Que as agências de classificação de risco elas erram, porém elas têm uma importância muito grande. Por que caiu de novo? De novo um erro do ministro Nelson Barbosa, que era do planejamento, agora é ministro da Fazenda. Ele propôs uma flexibilização no superávit primário. Ou é um positivo ou é um negativo. É a mesma coisa que o técnico de futebol chega na sua pré-eleição e fala: vocês ou ganham de 1-0 ou perdem de 1-0. Não pode ser. O mercado financeiro e o mundo inteiro se assustou com isso. Não tem importância a agência de classificação de risco? Não tem importância. É a mesma coisa que um time de futebol cai da primeira divisão para a segunda, cai da segunda para a terceira divisão. E eu me recupero rapidamente e volto à primeira divisão. Então estão brincando com a economia nacional. O Brasil não aguenta mais esses experimentalismos. Ou a gente tem uma diretriz, certa ou errada, mas tem uma diretriz e segue essa diretriz, ou nós vamos ficar numa queda constante durante 3 anos. Eu já repito mais uma vez aqui, o Brasil não aguenta 3 anos com experimentalismo. Verdade. Meu caro Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Tudo bem, Moturão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. Cumprimentar aqui o Chagas, o professor Cassione e a Rubeni. Boa tarde. O Beni, atenta aí, vem já para esclarecer o telespectador, não é? Como é que eles podem participar conosco. Você já sabe, mas não custa sempre dar um reforço, né? Vicente Cassione conosco mais uma vez aqui no painel. Tudo bem, né, Cassione? Não, eu também estou rebaixado. Também, né? Estou. Todas as agências me rebaixaram e, em consequência, não respondo por mim. Eu já peço a indulgência dos caríssimos telespectadores, dos meus queridos amigos da mesa, se eu disser alguma bobagem além das que eu digo costumeiramente, fruto do rebaixamento. Só quero dizer para o Chagas que não se trata, na minha opinião, de experimentalismo. Experimentalismo é quando a gente tenta uma coisa nova. Desde Pedro Álvares Cabral, nós estamos cometendo o consuetudinarismo. Consuetudinário é aquilo que é costumeiro. E o costumeiro
a gente conhece, eu pelo menos desde que nasci. Eles não estão experimentando nada, estão fazendo o que sempre se fez, a porcaria de sempre. O governo é o inimigo do povo. Dizem que o poder emana do povo, todo poder emana do povo. Mas quando o governo é o inimigo do povo, atua contra o povo, tira do povo, não devolve ao povo aquilo que ele tirou, isso não é governo. Isso é uma instituição criada contra o povo. Logo, o poder não emana do povo. O poder emana do poder e se mantém. E o povo se submete ao poder. Eu não aguento ouvir mais mentira. Quando me ensinaram lá atrás, quando eu comecei a estudar o pouco que estudei, diziam: todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Hoje eu digo: todo o poder emana do poder, o povo se submete e não exerce o poder, nem direta, nem indiretamente. Porque até quando vota, o povo mantém o poder, porque o poder faz o povo continuar a votando contra ele, povo. Professor Cassiano, eu concordo plenamente, né? Já é costumeiro, mas o que me assusta, professor Cassiano e telespectadores, esse governo comete o mesmo erro toda hora. É o superávit primário que ele promete e não cumpre. É o costume. O orçamento com déficit. Isso aí, esses erros repetitivos da economia, e esses erros sempre os mesmos, isso que está abalando a nossa credibilidade. E se aumenta se falta credibilidade, aumenta o quê? Aumenta a taxa de juros, aumenta o desemprego que é o mais preocupante hoje. O desemprego para quem está em atividade econômica vai cair 12%. Isso é um absurdo num país que tem um potencial de crescimento da economia muito grande. Então o que me assusta é isso, esse governo, ele repete sempre os mesmos erros, insiste sempre nos mesmos erros, agora vem com a CPMF, insiste na CPMF, a sociedade não aguenta mais aumento de tributo, quando deveria pelo menos fazer o quê? O dever de casa, corta a despesa, mas ela não quer cortar as despesas, porque as despesas vão pegar justamente no seu eleitorado com os programas sociais. Já pegou no eleitorado. O desemprego, a inflação já pegou no eleitorado dela. Então vamos ter um pouquinho de consciência e fazer a coisa certa. Apresentar um projeto. Eleitorado? O eleitorado dela já votou nela pela segunda vez. Tá certo? Certo. Ela não tem mais direito à reeleição. Ela não tem nada mais a perder. Se ela tivesse realmente o patriotismo que a fez pegar em armas um dia, ela hoje largaria o poder. Tá certo? Então, não é um problema de a Dilma estar certa ou estar errada. Todos estão errados. O Poder Judiciário decidindo só politicamente. A Câmara dos Deputados e o Senado decidindo politicamente. O governo decidindo mal. É isso que eu estou dizendo. As instituições chamadas governo levaram o país ao caos. Eu pergunto por que falta farinha nas padarias da Venezuela. Eles estão à beira de não ter o que comer. Um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O que aconteceu na Venezuela? O que aconteceu em outros tantos países do mundo que estão implodindo? Isto tem que ser visto mais a fundo do que pura e simplesmente dizer o Levi, ou o Barbosa, ou o ministro tal. Não, eu acabei de dizer, o poder se preserva. O poder, ele não muda. Mesmo que você troque os personagens, o poder tem a mesma engrenagem de corrupção, de incompetência, de falta de objetivos, e isto é a nossa sina desde há muito tempo. E eu não vejo que isso se conserte a não ser depois de uma conflagração social, que está mais longe do que eu pensava, porque enquanto ainda há milhões de pessoas que cantam no carnaval, e eu digo isso com seriedade, enquanto tem muita gente mais preocupada com os resultados da Libertadores da América,
mais preocupados com a performance dos seus clubes na Taça Rio Minas ou no Campeonato Paulista, mais preocupados com os feriadões da Páscoa, que daqui a pouco estão chegando aí, mais preocupados em sambar no pé no Carnaval, este país não é sério. Por isso que tem tanta gente que não gosta de mim. Porque tem muita gente que não gosta de ouvir as coisas que precisam ser ditas. E eu prefiro ficar sendo alvo do desgosto de muita gente. As pessoas sérias, que pensam com a própria cabeça, talvez uma parte delas pense exatamente como eu penso. Muito e para bem. mim, isso me conforta. Professor Só Cassione, lembrando, Heraldo, para fechar aqui a nossa... Fechar a abertura é bom, né? Vamos Tá certo, fechar a abertura. Vamos fechar a abertura aqui, porque a abertura continua aberta para o telespectador, tá certo? Só lembrando, você acompanha a gente online também pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique no ícone painel regional, acompanha a gente em tempo real, o programa encerrado você revê através do YouTube, você sabe, e a nossa Rubeni Carpanedo está atenta já à sua participação e, claro, sempre à produção do painel, né, Rubeni? Tudo bem? Com certeza, tudo bem? Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui no programa e já pode mandar a sua pergunta aí que eu estou esperando a sua participação, tá bom? Aqui na página, você entra no Face, curte a página do programa, Painel Regional, e manda a sua mensagem inbox. Muito bem. Heraldo, pois não? o professor Cassione tocou aí no Supremo Tribunal Federal, que acaba de dar uma decisão aí que muda historicamente o seu posicionamento em relação à prisão, né? O recolhimento à prisão daquele condenado já em segunda instância. Quer dizer, há pouco tempo atrás o Supremo também deixou de considerar o domicílio asilo inviolável. A polícia pode entrar e depois ver se estava certo ou estava errado. Uma decisão também agora recente, que a Receita pode invadir as suas contas independentemente de autorização judicial. Estamos voltando aos tempos da escuridão, professor? Brilhante Eu queria- intervenção, brilhante Como isso aqui intervenção estava do na Heraldo. pauta, e quem ia fazer essa pergunta era eu, tá certo, para eles? Que seria brilhante do mesmo Heraldo, jeito. você que vai opinar a respeito desse tema que você mesmo levantou em primeiro lugar. Pois não? Bom, eu, Você é advogado, sim, parte interessada. considero absurdo. O Supremo começou a rasgar a Constituição já naquele julgamento que eu citei agora, ao deixar de considerar o domicílio como asilo inviolável do cidadão. Quer dizer, só se entra na casa do cidadão mediante autorização judicial. O Supremo bateu o martelo e disse que não. A polícia pode entrar, havendo uma suspeita, e depois, se houver excesso, se reparam esses excessos. Agora, nessa outra decisão que acaba com a presunção da inocência. Digamos, imaginemos uma situação daquele condenado, foi condenado em primeira instância, o juiz sentenciou, condenando-o à cadeia, ele apelou, Tribunal de Justiça, segundo grau, manteve a condenação, mas ele continuou apelando, recursou. Não pode aguardar o seu recurso em liberdade, segundo o Supremo, o entendimento do Supremo agora. Digamos que, lá na frente, o STJ ou o Supremo Tribunal Federal entenda que realmente é procedente aquele recurso. Então o cidadão vai para a rua. E esse período que ele ficou na cadeia? Ninguém paga. Ninguém paga. O Supremo agiu como se estivesse analisando questões cíveis. Que você pode promover uma execução antecipada e, se houver problema, depois ressarce aquele outro, né? Com juros, correção, essa coisa toda. Mas em se tratando de liberdade, não há reparação cabível e possível em você trancafiar um cidadão que depois a justiça reconheceu que ele não deveria ir para a cadeia. Então o Heraldo é contra essa decisão do STF. Chagas, é a favor ou contra? Eu sei que é contra a maioria da opinião pública, eu sou contra, né? A Constituição, eu não vejo que uma Constituição seja clara, mas é relativamente clara, é transitada em julgado. E enquanto não tiver uma condenação definitiva, não transitou em julgado, onde, quando couber recurso, eu entendo que pela Constituição não pode haver essa prisão. Muitos ontem me falaram até, mas uma medida boa. O que é uma medida boa? Uma medida boa Acelerar o processo. Aí o que eu vejo, no caso, por que é demorado? Porque o Estado é lento. Nós estamos tomando uma decisão porque o Estado é lento no julgamento. Em 90%, o professor Cassione deve até saber melhor, mais de 90% das ações federais
são do poder público. Então, neste caso, quem emperra o judiciário é o poder público, quando se trata de justiça federal. E é muito difícil você dizer, nesse caso é bom porque a medida é boa. E amanhã essa medida é ruim. Essas medidas casuísticas que me assustam. Sei que a maioria discorda por causa da questão da impunidade, mas hoje eu vejo condenar uma pessoa, ou prender uma pessoa antes de trânsito em julgado é muito complicado. E só para encerrar, o Marco Aurélio Mello e Celso de Mello, os 2 decanos do STF, foram contra essa decisão. Assim como o presidente, né? O Lewandowski e também. Rosa Weber lá. Muito bem. Vicente Cassione, eu sei que já se posicionou aqui, mas entra essa questão toda que envolve os recursos que são intermináveis e pessoas que... Por exemplo, um caso, né, que ficou aí muito conhecido, muito famoso, né, do editor-chefe do Estadão, Pimenta Neves, né? Matou a namorada, reconheceu, confesso, né, admitiu o crime, e por a nossa Constituição permitiu, né, uma série de recursos, né, intermináveis, ele que deveria cumprir, não sei agora, 14, 15, 18 anos, não sei exatamente, cumpriu aí 3, 4 anos, né, e agora já está de volta em casa. Foi um dos grandes exemplos utilizados aí. Então, a senhora fica à vontade para falar disso, depois a gente fala também um pouquinho sobre essa questão da Receita, que se for para invadir conta de sonegador e de malandro, de bandido, que tem muito por aí à solta, a gente pode até compreender, né? Mas, bom, vocês fiquem à vontade aí para discutir esse tema. O Heraldo levantou, se não me engano, 4 questões, mas as principais foram a da Receita e a outra da impossibilidade de manter o réu preso depois de julgado por um colegiado que é o Tribunal dos Estados. Em primeiro lugar, se o Brasil tem hoje um órgão que faz leis, e não é atribuição dele, que é o Supremo Tribunal Federal, tem que fechar o Congresso e deixar 11 pessoas, que são os 11 ministros do Supremo, decidirem à sorte os direitos, as violações de direitos do povo brasileiro. São 11, e na maioria, por exemplo, na unanimidade, na verdade são 6 que decidem tudo. Onde é que está o erro? Você vai para a Itália, país civilizado, berço do direito, o direito romano começou lá, tudo adveio daí. Você vai para a Itália, para não falar de 1205, da Magna Carta do João Sem Terra, que já tinha a previsão das garantias que hoje no Brasil nós não temos e que os militares não tiraram. Nós temos hoje violações de direitos praticadas pelo Supremo Tribunal Federal, por alguns ministrinhos do Supremo Tribunal Federal, que não eram subtraídas do povo brasileiro nem pelos militares. O direito, você vai na Itália, você tem 2 tribunais, Corte d'Appello e Corte di Cassazione. Corte de Apelação e Corte de Cassação. Você vai para a França, você tem Cour d'Appel e Cour de Cassação. A mesma coisa, Corte de Apelação e Corte de Cassação. Condenado nas 2 instâncias, encerrado o assunto. Aqui nós temos o juiz de primeira instância, são os juízes dos fóruns, que decide sozinho. Não há país no mundo civilizado em que o juiz decida sozinho. A primeira instância, o primeiro grau de julgamento, na Itália, na França, a decisão é colegiada, são 3, no mínimo. Depois, no Brasil, você tem o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, que são os desembargadores, que tem um volume de processos tão grande que quem decide dar os acórdãos são os auxiliares deles como regra. E entre os auxiliares deles, não são juízes de primeira instância que vão ajudar os desembargadores, são escreventes. Você tem acórdãos hoje feitos por escreventes. Aí você teria que terminar ali. É um colegiado.
O relator vota, como regra, os dois que acompanham a votação seguem o relator sem ter visto o processo. Eu estou dizendo uma coisa, com 50 anos de profissão, é assim que funciona. Só que quando eu comecei, você tinha 15 desembargadores para decidir tudo e sobrava tempo. Hoje você tem mais de 360 desembargadores. Um não conhece o outro. Eles ocupam prédios com seus gabinetes, um não conhece o outro. E é assim que funciona. Aí, a lei permite que você possa ir ao outro tribunal, que é o Superior Tribunal de Justiça. E aí, a lei ainda permite que, através do recurso especial, e aí a lei ainda permite que você, pelo recurso extraordinário, possa ir ao Supremo Tribunal Federal. Ora, qual é a regra da Constituição? Você só pode cumprir uma pena depois de transitada e julgada a decisão condenatória. Isto é, decisão em que, condenado o réu, não cabe mais recurso. Não cabendo mais recurso, ele começa a cumprir a pena. É uma violação de direito gravíssima você fazer alguém começar a cumprir a pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Querem mudar? Mandem uma proposta de emenda à Constituição, eliminem esses tribunais, ou deem a esses tribunais uma competência diferente. Ao STJ e ao STF, você disse? Sim, o STF, por exemplo. Qual é o tribunal equivalente, entre aspas, ao STF em Portugal? Que é um dos países de melhor legislação do mundo, que eu conheço bem. Corte Constitucional. A Corte Constitucional só decide questões constitucionais. Em Portugal e, evidentemente, em vários países civilizados. Então, o problema todo, Pimenta Neves, onde foi mostrado em tudo que é telejornal, como um exemplo de demora. Eu já disse que eu tive um caso que demorou 29 anos para ser decidido. 29 anos. Cível. Tive um caso criminal em que o réu foi a júri 11 anos depois, sem nenhum recurso protelatório. O Estado demorou 11 anos para fazer o réu sentar no banco dos réus. Então, quando a gente diz que o sujeito usa dos recursos para não ir para a cadeia, não é nada disso. O sistema judiciário está falido. O sistema judiciário não funciona. É isso que tem que ser dito por essas pessoas que vão para os grandes canais de televisão ditar regra, professores, metidos a professores, titulados como professores, mas que não estudaram. É a professora que quer ensinar literatura, tendo lido a cartilha do Beabá, Vovó Vê a Ave. Não dá para ensinar literatura lendo Vovó Vê a Ave. O que eu estou dizendo aqui, não é que eu sou o dono da verdade, é fruto do que está escrito na lei e na Constituição. Então, por aqui eu termino dizendo, não interessa se o sujeito fica preso muito tempo. Fica preso muito tempo porque o sistema foi criado para isso. Muda o sistema. E não fazer o que o Supremo fez. Mais uma vez, estuprar a Constituição. Muito bem. Nós vamos no intervalo, o painel regional volta daqui a pouquinho, em instantes. Amo você, tá? Voltamos na sequência aqui do nosso painel regional, aqui com o Fernando Chagas, com o Heraldo Cassione, a Rubeni atenta à participação do telespectador, já perguntas, comentários e questionamentos, enfim. O Heraldo levantou também a questão da Receita Federal poder invadir as contas, né, bancárias e fiscais aí das pessoas, da população de maneira geral, sem qualquer tipo de autorização da Justiça. Isso já acontece há muito tempo, né? A Receita Federal sabe o que você ganha, o que você quer, informalmente, sabe tudo, tem tudo na mão. E se você mexe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eles não ligam muito para você. Se você mexe um montão, aí eles vão em cima para saber como é que é isso. E se você tem mãos dadas com o poder, a coisa fica diferente.
E o Cassione queria dar uma... Professor, se eu permitir, deixando o lado jurídico para o senhor, o que mais me impressiona, o poder, deixa o lado jurídico de lado, o poder que se vai dar para os auditores fiscais da Receita Federal invadir a conta de todos os contribuintes do Brasil. Isso é extremamente perigoso. Não custa nada, professor, Heraldo, telespectador, pedir uma autorização judicial para quebrar o sigilo bancário de qualquer cidadão que há indícios de que ele cometeu uma evasão fiscal, ou seja, uma sonegação fiscal. A diferença está no seguinte: hoje, se qualquer auditor fiscal e qualquer membro da Receita for mexer na sua conta bancária, ele pratica crime. Ele é responsável se você descobrir que isso foi feito. Na medida em que ele não precisar mais de autorização judicial, qualquer um vai entrar para bisbilhotar a conta do seu vizinho, do seu inimigo político, vai fazer o que quiser, vai violentar a sua intimidade, vai saber para quem você dá dinheiro ou deixou de dar dinheiro licitamente. Aí, o que colou ontem? O argumento do Toffoli. Eu defendo sempre o Toffoli, considero o ministro sério, mas o Toffoli deu um argumento que eu ia até mandar um WhatsApp para ele, mas não tive tempo, e já não adianta, porque ele já votou, se bem que ele pode mudar o voto dele ainda. Ele deu um argumento que parece um argumento válido e importante. Ele disse assim: se o seu gerente do banco pode saber qual é a situação da sua conta bancária, por que a Receita Federal não pode? Por uma razão, Toffoli. Porque o gerente do banco é um banco privado, meia dúzia de pessoas que vão saber o que aconteceu com a sua conta bancária, e se isso vazar, você pega. Quando você tem uma Receita Federal no país inteiro, em que qualquer um pode entrar no sistema e devassar o sistema, você não sabe quem é que você vai perseguir para poder enquadrar regularmente. Então, o gerente do banco sabe, mas ele sabe que tem que tomar muito cuidado se ele mexer na sua conta bancária ou se ele divulgar alguma coisa da sua conta bancária. Agora, a Receita Federal, por que ela tem que pedir à Justiça autorização? Porque ela tem que dar um motivo para mexer na sua conta. Ela tem que dizer, olha, há um indício de que esse sujeito está sonegando, de que esse sujeito está fazendo lavagem. Ela tem que dizer por quê. Na hora que ela não precisa pedir autorização ao judiciário, ela não tem que dizer nada para ninguém e nunca. Faz quando quiser, como quiser e da maneira que quiser. Então é outra falha gravíssima. Nós temos hoje no Brasil se instalando, já está instalada, a ditadura que não tem farda. É a ditadura da toga. E olha, não tem ditadura melhor que a outra. Ditadura é ditadura. Quando se descumpre a lei, a partir do principal guardião da lei e da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, nós estamos num regime de exceção. Anos de chumbo. Só que em vez de farda, é toga. Muito bem. Sobre esse tema, sobre isso tudo que a gente já debateu aqui, tem alguma participação importante aí que a gente possa destacar, sobre Rubeni, o tema exatamente em questão, não. Tem alguma pergunta já aí? Temos algumas mensagens aqui de fãs do professor Cassione. Isso é comum. Muito obrigado. Muito obrigado sempre. Vou falar aqui da Miriam, que a Miriam tá mandando todo dia aqui, ó. É sempre muito gratificante ouvir as sábias palavras do senhor Cassione. Ouvir esse mestre é um hino para os meus ouvidos. Obrigado, Miriam. Agradeço sempre por tê-lo na minha TV, todos os dias. Moro no Morro do Pacheco. Nós trazemos ele aqui, Fala no ar, por favor, que eu sou fã do senhor Cassione. Eu assisto todos os dias, não perco. Você tem uma série. Muitos beijos. É uma legião de fãs que ele tem aqui. Olha. Miriam, do Morro do Pacheco, é uma honra, sinceramente, porque é o que eu digo. O que gratifica e o que dá razão para a gente estar aqui é saber que há pessoas que pensam como a gente, acreditam na gente, concordam com o que a gente diz, né? E nos apoiam e passam energia positiva para a gente. Porque tem muita energia negativa de gente que está afim
de que a gente silencie essas pessoas como a Miriam. Um beijo no seu coração. Pronto, Muito ela já bem. ganhou a tarde hoje. Já ganhou. Miriam. Deixa eu só dar uma sequência aqui para a gente não perder muito fio e depois a Rubeni volta com as fãs do Cassione Ô, Boturão. e as pessoas que querem... Boturão, só para encerrar o capítulo aí judicial, que o professor Cassione falasse da violação do domicílio, que também... Violação do domicílio. A verdade, ficou faltando. Constituição claramente diz o seguinte: a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar senão por ordem judicial, salvo em 2 casos: quando estiver havendo lá dentro a prática de um crime ou esteja ocorrendo perigo de vida para alguém. Claro que nessa hora, o bombeiro vendo uma casa pegando fogo, Vai invadir, ele claro. não vai pedir uma ordem judicial, ele vai entrar. E isso nem é invasão. Isso é uma entrada lícita. Invasão é a entrada ilícita, contra a vontade do dono. Se eu abro a porta da minha casa, nunca ninguém está invadindo, está entrando. A invasão é quando alguém entra sem o meu consentimento, ou entra com o meu consentimento e não sai na hora que eu mando. Porque o sujeito pode entrar na minha casa por bem, mas de repente lá dentro ele comete um ato que justifique que eu o expulse. Se ele quiser continuar dentro na hora que eu disser saia, get out, tá? Evidentemente a invasão caracterizada. O Supremo está dizendo que pode invadir. Entendeu? Então, o que são esses ministros? Guardiões da Constituição? São juristas? Estudaram direito? Estão aí para fazer as leis serem cumpridas? Eu não posso generalizar. Eu faço como exceção sempre a figura do Celso de Mello. O próprio Toffoli, é a primeira vez que eu discordo de uma decisão dele, que ele pensou mal, raciocinou mal nesse caso, da Receita. Pecou pela premissa. Pecou pela premissa. Mas tem umas figurinhas ali Condenáveis. que são barrentas, quer dizer, barrosas. Que esse só está decidindo desse jeito. Capacho do Executivo, e eu não tenho medo de ser processado, muito menos por um ministro do Supremo. Porque depois eu recorro para o Supremo. Professor, só para encerrar rapidinho, Boturão, só para encerrar esse assunto, não estou defendendo Heraldo, professor, Boturão, telespectadores, e já disse, né, sou frontalmente contra uma pessoa ser presa antes de transitar em julgado. Porém, está tendo um populismo também do STF, principalmente agora. Pode haver a condenação dos políticos já em segunda instância. A população inteira está contra os políticos, é um descontentamento geral da população. Então, esses políticos vão parecer que eles estão sendo beneficiados. Não é uma hora do Supremo Tribunal fazer um populismo e decidir que condenado na segunda instância pode ser preso independentemente do que diz a Constituição, só em trânsito e julgado. Não está vendo isso, professor? Ministro do Supremo Tribunal Federal que age de acordo com o populismo é frouxo. Ele não está lá para fazer média com a população. A população não quer só que os políticos sejam presos, quer que as leis sejam cumpridas para todos igualmente, que é o que a Constituição diz. Esse caso que envolve o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a jornalista Miriam Dutra, que trabalhou na Rede Globo, eles se conheceram em Brasília nos anos 80, namoraram 6, 7 anos, não lembro exatamente quem, tiveram um filho ou não tiveram um filho. Esse caso fica realmente na esfera da vida particular, da vida pessoal do ex-presidente? Fica, é um caso que pode ter aí consequências republicanas ou pode ser visto aí politicamente? Enfim, você já disse que não. Sabe por que não fica na vida particular? O presidente poderia ter tido um caso, ninguém vai censurar isso com direito de julgar os outros. Cada um erra ou acerta de acordo com a sua consciência, com a sua maneira de ser, com os seus motivos.
eu sou muito compreensivo com os seres humanos nesse aspecto. O problema é outro. O problema é que teve o caso com uma jornalista. Até aí, sem problema. Houve um exame de DNA. Dois, na verdade. Né? Isto. E ao que tudo indica, o segundo exame de DNA sofreu uma manipulação. E o que deve ter gerado a atitude da Miriam Dutra de se indignar agora com o presidente é que na hora que o exame de DNA se foi manipulado, dá o menino como não sendo filho dele, ela passa a ser uma mulher, de certa forma, que estava andando com todo mundo. O próprio filho fica numa condição diante da mãe de dizer: mas a senhora disse que ele era meu pai. Ele me reconheceu como sendo meu pai. E agora a justiça diz que não é. Então quem é meu pai? Eu quero saber, mamãe Miriam. O grande problema é que a Miriam Dutra está no exterior até hoje. E aí é que vem o problema que sai da esfera privada e particular. Ela estava ganhando o salário da Rede Globo de televisão sem jamais ter trabalhado desde o episódio lá do filho do Fernando Henrique até hoje. Por que a Globo pagaria um salário para uma jornalista que não trabalha? Para ela, que não tem nenhuma função e nenhuma atividade. Ela não trabalhava para a Globo como jornalista? Não, não mais. Ou não trabalhava para a Brasif? Não, ela não trabalhava para a Globo. Então a Globo pagava uma parte do salário dela de $4.000. Isso é salário altíssimo no exterior. E você viu a cara da Miriam Dutra aparecer como correspondente nos últimos 20 anos? Não. E a Brasif... Nem me lembrava dela, sinceramente. Pois então. E a Brasif pagava também um dinheiro que viria de ninguém sabe quem. Porque a Brasif é uma offshore. É uma empresa das ilhas lá do Caimã. Então, ela explorava os free shops em aeroportos durante 30 anos. Que são propriedade de quem? Do Estado. Do Bonhausen. Do Bonhausen agora. Bonhausen. Politicamente. Então, né? O que a gente percebe é o seguinte: tinha uma empresa fajuta, ligada politicamente a Bonhausen, pagando um cala-boca para a Miriam, e a Rede Globo pagando uma parte para favorecer e para fazer média com o Fernando Henrique. Que é mais ou menos o que a gente vê em muitos desses casos aí do Petrolão, do Mensalão. Isto é, o Fernando Henrique, assumindo o filho, tinha que tirar o dinheiro do bolso e ele dar. Na hora em que ele diz que o dinheiro vai pela Brasif, isso é evasão de divisa. Por que a Brasif, pelos lindos olhos da Miriam Dutra, ia pagar um dinheiro para ela? E por que a Globo, pelos lindos olhos da Miriam Dutra, ia pagar um salário para ela se ela não trabalhou durante mais de 15 anos, nunca mais para a Globo? Curioso é que o esquema foi mantido mesmo nos governos do PT, né? Sim, o esquema foi mantido, porque é o que eu digo, o poder tem compadrios até entre os inimigos, tá certo? O grande empresário leva para almoçar no sábado no sítio dele o Lula, e leva no domingo o Fernando Henrique. Por via das dúvidas, ele não quer ter nem só a situação do lado dele, nem só a oposição do lado dele. Financiamento de campanha, sim. Claro, eu dou um pouco para um e um pouco para o outro. É claro. Dá um para um e dá um para o outro. Está explicado isso. Muito bem. Concordam aí vocês ou discordam? No caso da relação extraconjugal, acho que é de foro íntimo, a gente ninguém se mete. Agora, no outro aspecto, por ele ter sido presidente da República, se isso realmente ocorreu, é lógico que a força do cargo de presidente da República teve influência, né? Aí sim, aí envolve uma coisa de interesse público. Repito, quanto a extraconjugal, não há nada a se falar. Agora, com o presidente da República, se houve a prática desses atos, realmente ficou devendo uma melhor satisfação e, por ser presidente da República, não deveria ter agido dessa maneira, se realmente houve isso. Claro. Se realmente houve isso. Penso da mesma forma. E o que chama atenção é que, numa entrevista que
que essa jornalista deu, ela disse que tentava trabalhar, mas que a Globo a mantinha afastada, não deixava nem a realização da parte de produção que é atrás das câmeras. Então, porque não era salário para trabalhar, era salário para dar a pensão do Fernando Henrique para ela e para o filho. Pois é. Você entendeu? Para fazer média com o Tucanato, a Rede Globo. Então, a verdade é essa. E, em contrapartida, receber, ter facilidade para a obtenção de empréstimos no governo do Fernando Henrique Cardoso. E a participação também dessa offshore aí, realmente é que... Quando o Fernando Henrique era senador apenas, né? Senador da República, em 85, 86, foi eleito, conjunto com Mário Covas. E daí para frente namoraram 6, 7 anos quando nasceu o menino. Quer dizer, o Fernando Henrique não era presidente da República quando esse menino nasceu. Né? Mas a coisa complicou mais quando ele já estava na campanha presidencial. Aí é que precisou realmente se utilizar desses subterfúgios todos, manda para fora e tal. E um senador tem peso, né? Principalmente o Fernando Henrique. Né? O presidente, a tinta é mais cheia. Intervalo e o painel regional volta já já. Voltamos, terceiro e último bloco desta edição do painel regional, direto e reto aqui a Rubeni Carpanedo, com participações dos nossos telespectadores. Olha, né? O Paulo Henrique Farias, do Boqueirão, ele já fez essa pergunta ontem, mas a gente não conseguiu tempo para ler. Pergunta para o Chagas e para a bancada. Qual o futuro que ele enxerga para o PMDB em Santos, diretório, partido e etc? Ele quer saber a opinião e agradece aqui ao programa. Em termos eleitorais, eu acredito que a performance do PMDB aqui em Santos será relativamente boa. Tem possibilidades, não digo que vai ocorrer, tem possibilidade de fazer 3 vereadores na Câmara Municipal. Isso em termos de eleição municipais, eleições que serão realizadas esse ano. Muito bem. Você está satisfeito, o telespectador? Vamos aguardar para ver se o Chagas acerta. Tem mais gente conosco, né, Rubeni? Tem. O Celso Matoso pergunta ao Cassione por que ninguém protesta contra os objetivos da esquerda caviar no Fórum São Paulo desde 90. Conivência? A esquerda caviar? Já conviveu com ela? A esquerda caviar existe, se eu estou entendendo o que é uma parte da magistratura que tem um viés considerado petista. Mas isso a gente já sabe que existe há muito tempo. Existe a ideologia na cabeça de todas as pessoas. Não é porque alguém é juiz que não possa ter a sua ideologia ou a sua preferência partidária, e os juízes votam como todo mundo vota. O que você não pode é fazer com que a sua ideologia e a sua preferência partidária interfiram, você sendo juiz, na decisão que você vai tomar, fazendo com que o injusto prevaleça sobre o justo à custa das suas idiosincrasias. Isso é que não pode. E, infelizmente, em alguns casos, isso existe. Mas eu acho que pior do que esse viés ideológico que existe na magistratura e no Ministério Público é o viés da vaidade que acomete a muitos desses jovens militantes da magistratura e do Ministério Público, que, empolgados como as mariposas em torno da lâmpada, pelas luzes dos holofotes, querem, antes de fazer a sua função, aparecer declamando poesias na televisão. Porque é o que eles fazem. Professor Cassione, hoje realmente eu concordo com o senhor, mas indo mais além, o nosso problema político também não é patrimonialismo. O político misturar o público com o privado, a gente ainda não conseguiu resolver esse problema. Eu acho que a origem do maior problema do Brasil é isso. Eu acho que o grande erro que nós cometemos, e está cometido, e na minha opinião não tem mais saída, é nós usarmos a expressão o político e a política. Quando a gente fala o político, você tem que pressupor que é um homem que atua, milita na política partidária, exerce cargos, tem funções e cumpre o seu dever. Esse é político. Quando a gente diz político para definir bandido, a gente está trocando de nome. Bandido é bandido, político é político.
política é uma atividade absolutamente fundamental para uma vida social. Não há possibilidade de convivência harmônica social e de instituição e estabelecimento de governos sem atividade política. Então, quando você chama de política, dá nome de política à roubalheira, à corrupção, você está trocando de nome. Vamos colocar o dicionário e vamos ver o que diz lá. Política não é corrupção e roubalheira. Político não é corrupto e ladrão. Mas já misturou tudo. Então, quando você diz o político patrimonialista, na verdade não é um político, é um patrimonialista travestido e chamado erroneamente de político. Eu militei na política a partir dos 52 anos, foi quando eu comecei a atuar na política. Primeiro eu cuidei da minha vida, da minha subsistência e da minha família, de prover as necessidades das pessoas sobre as quais eu tinha responsabilidade, e aí com 52 anos eu tinha condição de assumir uma atividade política. E eu acho que, como eu, muitos não nos consideramos políticos como sinônimos de ladrões e nem achamos que fizemos política como sinônimo de corrupção. Mas é nesse sentido mesmo, professor, que eu falei. Assume um cargo, não estou dizendo todos os políticos, tem talvez até a maioria, mas nesse sentido, assume um cargo para misturar o público com o privado. É nesse sentido mesmo. Com esse objetivo, é aquilo que o Cassiano diz. É isso que eu digo. Se travestir de político para enriquecer, não é? Claro. O Beni, pois não. O Antônio Saraiva, eu acho que ele não conseguiu entender muito bem o que foi colocado aqui na mesa. Ele diz o seguinte: o mestre Cassione está equivocado. Sim. A Miriam trabalhou sim na Rede Globo, só não trabalhou na Dutch Free. Aí ele pega e coloca embaixo um textinho, que a mulher é a desgraça do homem. A Eva destruiu o paraíso, Dalila cortou o cabelo de Sansão e ele perdeu as forças. E a Miriam agora vai acabar com o FHC. Bom, então eu prefiro estar equivocado. Porque meu nome eu também tive esse entendimento. Custódio Fernandes. Ela atuou na equipe de produção da Globo, essa coisa toda. Então. O Custódio Fernandes, ele diz que eu estou equivocado. É um direito dele. Ele está me julgando e está decidindo que eu estou equivocado. E então eu vou dizer, ele está certo. A mulher, mesmo menos com relação à mulher ser a desgraça do homem. Eu estou fazendo ironia. Não, né? O sujeito que diz que a mulher é a desgraça do homem está falando do caso dele. Eu tenho que ler isso ainda. Está em causa própria. Ô, Beni, mais E ela não trabalhou na Globo, Globo, não. Trabalhou na Globo até o momento em que deu o pepino. Então, foi isso que eu falei que ele não tinha entendido, porque aqui não foi dito que ela não trabalhou, foi dito que ela não trabalhou depois desse ocorrido. É como hoje, a filha do Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, da Globo. é uma repórter da Globo. Correspondente em Londres. Em Londres. E boa repórter. E boa repórter. Filha do Pedro Malan. Você vê que, claro que ela teve o caminho encurtado. Por mais talento que ela tenha, a filha do João da Silva, que podia ter mais talento do que ela, perde na competição com ela. Embora ela seja uma boa repórter, a gente reconhece isso, sem dúvida. Então, ninguém vem oferecer um salário aqui pra gente ficar em casa, né? Vamos lá, Rubeni, na sequência. Ninguém vem oferecer 4 mil dólares para ficar em casa. O Orlando da Vila Belmiro. Cassione, primeiro um grande abraço. Trabalhei no escritório do seu avô. Meu Deus. Qual a sua visão sobre esse caso do FHC? E outra, há chances do Cunha ser preso com essa nova legislação que o Lewandowski e sua turma colocaram? Não, Lewandowski não. É o Orlando esse da Em primeiro lugar, Orlando, eu não vejo você seguramente, acho que há uns 40 anos. Nossa. Tudo isso. E estou arrepiado. Aqui, o que me lembro bem de você foi um funcionário exemplar do meu avô. Depois você seguiu o seu caminho, com o seu valor e com o seu talento. Um grande abraço para você. E você me emocionou tanto com a sua presença agora que, sinceramente, eu me perdi. No caso do FHC, e se o Cunha pode ser preso ele fala com essa mudança do STF? E se a chance do Cunha ser preso, ele fala. O Cunha preso por ter mentido na CPI, não, porque isso não tem pena privativa de liberdade. Por ter mentido na CPI,
que é o problema da comissão de ética, por isso não. Por ter, eventualmente, tomado propina, dinheiro, feito evasão de divisas, etc., é evidente que ele pode sofrer, se condenado, uma pena privativa de liberdade. Muito bem. Tem mais gente conosco aí, Rubeninho? Tem bastante gente hoje aqui. Agora o Cosme da Areia Branca, perguntando para você, Boturão, como acompanha o seu programa há tempos e disse várias vezes que o atual partido federal ia nos deixar com um buraco maior do que a cratera da Lua, várias vezes eu falei sobre roubo e corrupção e você disse que eram as minhas palavras. Agora o povo vê que elas estavam certas. O que você fala sobre isso? Não, eu continuo dizendo, são as suas palavras. Aqueles que estão sendo enjaulados, não é? Tem motivos para isso. O Sérgio Moro está absolutamente atento a todos esses desvios de condutas, aí seja do PT, do PMDB. O Marcos Santana tem uma frase muito feliz, né, em que ele usa aqui: se o problema do Brasil fosse o PT, era fácil. Juntava-se todo mundo, acabava com o PT e o Brasil ia à frente, seria aí a maior nação do mundo. Mas acontece que a corrupção, companheiro, desde Pedro Álvares Cabral, por isso, talvez, né, nos governos petistas, ela tenha realmente se institucionalizado, como a acusação que fazem ao ex-ministro José Dirceu. Né? O PT, o Brasil não é consequência do PT. O PT é consequência do Brasil. Exatamente. O PT e outras tantas coisas e outros tantos partidos. Agora, lamentavelmente, juntou toda essa coisa que envolve a corrupção e essa crise caótica, política e econômica que... Além da corrupção... Comendo nossos salários, nossos empregos, enfim. É justamente isso que eu ia falar. Além da corrupção, há o problema da incompetência deste governo. Incompetência... A corrupção, segundo o Ministério Público, houve um rombo de 30 bilhões na Petrobras. A própria Petrobras diz que é de 10 bilhões. A incompetência da administração da Petrobras, congelando o preço da gasolina para ganhar uma eleição e não aumentar a inflação, o rombo foi de 80 bilhões. Então, além da corrupção, a incompetência desse governo que levou a isso que o jornal tem me mostrado, né? Um PIB tendo uma retração de 4,8% e que vai gerar fechamento de empresa e desemprego em massa. Ruberi, mais participações aí com a gente, né? A Márcia da Areia Branca. Cassione, você é um ótimo advogado e lhe admiro muito. A população não poderia abrir um processo contra a Dilma e todos os corruptos que estão nos afetando? Qual a sua opinião? Na verdade, você tem instrumentos previstos na Constituição e na lei para legislar até. O povo pode até legislar. É preciso recolher milhões de assinaturas, mas você, atingindo um determinado patamar, você apresenta um projeto de lei, por exemplo. Agora, o povo processar a Dilma, qualquer um do povo pode. O crime cometido por quem quer que seja pode ser alvo de uma investigação que parta de qualquer um do povo. Qualquer um do povo pode prender, inclusive, em flagrante delito, um criminoso. A lei diz claramente, se você encontrar alguém cometendo um crime, você diz, você está preso, a autoridade é chamada e você diz à autoridade, eu prendi esta pessoa em flagrante. Então o povo tem o poder. Mas o grande problema é que nós temos hoje o TSE examinando a legalidade das contas da Dilma. Está lá, está em atividade o processo. E temos o Congresso Nacional para julgar o impeachment dela. Também está em atividade o processo. É que as coisas começam e nem sempre acabam como o povo quer. E assim a gente fecha mais um painel regional, agradecendo muito aqui ao Chagas, Heraldo sempre com a gente, Cassione e a Rubeninha atenta diariamente a sua participação e a nossa produção aqui no painel regional. A gente sempre junto, você sabe, segunda a sexta, 1h30, programa ao vivo e a reprise às 8 da noite. Obrigado.